os alunos do nosso curso de graduação de Teologia Trilógica e também alunos de outros cursos que fazem parte dessa aula magna dos sábados, às 9 horas, né? Então, aqui nós estamos sempre trazendo a nossa contribuição para o conhecimento da ciência universal. E, como diz Kepp, né, o conhecimento tem início com a avó, que é a teologia, e que deu a filha, que é a filosofia, e a neta, a ciência. Então, sem a avó, não existe nem a filha nem a neta. Portanto, a teologia, agora melhor entendida através da ciência, é a mãe de todos os outros campos de saber, porque engloba absolutamente tudo, inclusive a física. Inclusive a física. É por isso que o César Soares está sempre aqui conosco, participando dessas aulas de teologia. Né, César? Porque a visão científica da física keppiana, ela completa, ela melhor explica, ela elucida, ela conscientiza para nós o que o Antigo Testamento quis dizer e o Novo Testamento quis dizer em grande parte, né? Bom, então, hoje estamos aqui com o professor Aurélio e também com o professor Otten, Sidney, os outros professores que estão aqui conosco, os analistas, participando desse momento, né, que a gente fica tão satisfeito de poder se elevar. Nós nos elevamos, aqueles que participam dessa vibração, dessa ressonância, sempre comentam, né, que é um momento de elevação. Naquele livro A Glorificação, Kepp coloca justamente 3 partes. A primeira, a revelação, que é um momento de nós conhecermos, conscientizarmos a verdade da nossa patologia. Então, conhecendo esses selos que nos estão diante dos nossos olhos e que nos impedem de ver a realidade, à medida que nós vamos conscientizando essas... como é que a gente pode chamar essas escamas nos olhos? A gente vai tirando, né, as traves, mas sempre tem que estar tirando, né? Não adianta, não é uma vez que a gente tira e pronto. Esse é um preço que a gente paga por esse tempo aqui na Terra. Então, continuamente, a gente tem que estar trabalhando com essas patologias. E isso que nos impede de ver, então, e de nos ascendermos. Então, Kepp fala revelação, ascensão, e agora, com a nova física, a gente pode entender que é ascensão mesmo, ascensão na vibração, a gente ascende na vibração, vamos, assim, o nosso ser fica mais de acordo com o que ele é e participamos da glorificação de Deus. Quer dizer, a terceira etapa é através dessa conscientização, através dessa ressonância, dessa vibração, a gente pode participar da glória de Deus, aqui, nesse mundo, agora. A gente pode participar disso. E isso é uma questão de decisão, agora nos nossos tempos, é uma questão de decisão. E para isso nós estamos aqui, tentando contribuir com todos aqueles que aceitem, para que eles também, vocês, possam usufruir desse processo trinário. Revelação, ascensão e glorificação. Bom dia, professor Aurélio. Bom dia, doutora Cláudia. Bom dia aos demais professores aqui presentes e bom dia aos nossos alunos. Então, hoje nós vamos começar com o Antigo Testamento, a literatura. Vamos ter, acho que, 2 aulas sobre literatura do Antigo Testamento ao vivo, né? Nós temos as aulas já na plataforma, mas para dar aquele toque especial, nós estamos, então, aqui fazendo essas aulas ao vivo. O Antigo Testamento, né, professor Aurélio? Quem lê o Antigo Testamento pensa, isso aí era para o judaísmo de antigamente, isso já passou, é uma coisa passada. E hoje, com a hermenêutica de Kepp, a gente olha isso aqui e fala, meu Deus, mas quanta coisa trilógica já tinha naquela época. A gente pensa assim, né? Mas é verdade.
Então, por exemplo, aqui no Eclesiastes, eu estava vendo hoje de manhã, eles falam sobre a ilusão da vida, né? As ilusões, tudo é ilusão, tudo é ilusão, tudo é ilusão, tudo é ilusão, o que a gente chama de delírio. Kepp coloca nos livros dele que o ser humano é quanto por cento de delírio, dependendo do grau de doença, ele é 40, 50, 60, 70, 80, 90% de delírio, que causa justamente a psicose, né? Então vamos lá, professor. De fato, os nossos alunos, talvez grande parte deles já fez a matéria Teologia do Antigo Testamento. Então, a abordagem aqui é diversa. Na disciplina Teologia do Antigo Testamento, nós estudamos aqueles eixos principais, aquela coluna vertebral da teologia veterotestamentária que nos permite perceber a unidade entre os 46 livros que compõem o Antigo Testamento. Nessa matéria, nós vamos ver o Antigo Testamento de uma maneira diversa, como literatura. De fato, esta percepção da Sagrada Escritura como literatura, em primeiro lugar, já nos liberta de uma primeira, talvez seja psicopatologia, fundamentalismo. Né? Fundamentalismo também não deixa de ser a leitura fundamentalista não deixa de ser o fruto, né, de uma percepção, de uma inversão na compreensão da Sagrada Escritura, atendo-se somente a um recorte da Sagrada Escritura, a um versículo, a letra da Sagrada Escritura. Para grande parte dos cristãos, a Sagrada Escritura, como diz o Concílio Vaticano II no documento Dei Verbum, é Sacrae Scripturae Verbum Dei Continent. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus, não são estritamente palavra de Deus. Como é que nós podemos colocar como palavra de Deus o genocídio, o assassinato dos povos que já habitavam ali a região da Cananeia antes da chegada dos hebreus? Como podemos entender isso como palavra de Deus? Como podemos entender a psicopatologia como palavra de Deus? Nós podemos entendê-la dentro desse drama da nossa relação com Deus e da nossa relação conosco mesmos e da nossa relação com o nosso próximo e com a natureza, com o cosmos, com o mundo. Então, a Sagrada Escritura ela é o testemunho literário desta grande história, deste grande romance de amor entre Deus e a sua criatura humana, que não quer de modo algum perder nenhuma das suas criaturas, principalmente a sua criatura humana, que foi ornada com a sua imagem e semelhança. Então, poderíamos até, de certa forma, de maneira real, encarar a Sagrada Escritura como essa história de amor entre Deus, que é traído, que é desprezado, que é mal entendido, mal compreendido, e a humanidade que quer... E posteriormente assassinado, né? Posteriormente assassinado, justamente. Judiado e assassinado. E da humanidade que quer alcançar também a beleza, a bondade, a verdade, mas de uma maneira equivocada. Invertendo justamente a beleza, a bondade, a verdade em deformidade, em mentira e em maldade. Esse é o grande drama que nos conta o Novo Testamento. Neste gráfico do Dr. Kepp, tirado do livro O Homem Interior, página 15, o Dr. Kepp explica a origem dos gêneros literários a partir da patologia, das psicopatologias. Eu usei para encaixar aqui na nossa disciplina
ousei fazer uma pequena mudança, onde está escrito poesia lírica, originalmente a comédia. Tá? Como na confecção, tá, da aula, não conseguia ver aqui, encaixar a comédia, dentro, como gênero literário, dentro da Sagrada Escritura, então coloquei a poesia lírica no seu lugar, porque a poesia lírica, os livros sapienciais, de fato, expressam este drama do ser humano, de conviver com o rancor, com a luxúria, com a gula, com a inveja, e como sanar essas psicopatologias a partir da sabedoria, a partir do temor de Deus. Essa é uma constante nos Salmos e nos livros sapienciais. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Não temor enquanto medo de Deus, mas de reconhecimento da grandeza de Deus, da sua beleza, da sua bondade, da sua verdade diante da sua essência, da sua presença. Nós não podemos que admirar e calar a nossa palavra. Diante de Deus, as nossas palavras todas caem. Então, o que impede o ser humano desse temor, no verdadeiro sentido, vejam bem a questão do temor, hein? Porque o outro temor popular é a censura, né? Que é uma coisa demoníaca, o medo. Mas, então, o que impede, então, é a inveja, né, Aurélio? Sim. A gente, diante dessa magnificência que Deus é, a gente não aguenta ter essa consciência. Nosso ser parece que não aguenta e fecha. De fato, é verdade. Realmente é esse o grande drama da nossa relação com Deus. E eu gostaria só de colocar uns toques assim de psicopatologia da vida cotidiana, porque uma vez veja o valor das artes, né? Uma vez eu assisti um filme sobre possessão, alguma coisa assim, e um teólogo lá, ator, né? Mas representando um teólogo, ele fala que o maior pecado que existe é atacar a pessoa que nós mais amamos. Que esse é o maior pecado. Atacar a quem nós mais amamos. Então, esse maior pecado que a gente comete, né? E esse pecado que a gente faz com Deus, ele se estende a outras pessoas a quem a gente ama. Por isso que os filhos mais atacam os pais muitas vezes atacam os filhos. As mães, por exemplo, as infelizes mulheres que abortam seus filhos. Marido brigando com mulher, mulher brigando com marido, amigos. É o que mais causa dor para o ser humano e que é o maior pecado, é esse ataque às pessoas que a gente mais ama. E eu acho isso muito bonito. Porque quando o senhor fala aí sobre Deus, sobre o que o ser humano faz a Deus quando nega esse temor, esse respeito, essa admiração a Deus, ele está cometendo o maior pecado, contra ele mesmo, inclusive. Sim, justamente. Esse temor, quando é pervertido em medo, né, é justamente fruto da inveja. Isso. Né? Por que na narrativa bíblica, né, quando Adão e Eva, após a cometerem um pecado, se escondem da presença de Deus? Não é esse o temor reverencial a Deus, que é fruto justamente da sabedoria, que é o princípio da sabedoria, mas é justamente esse fechamento patológico. Né? Nós não podemos, Deus nunca se afasta de nós, nós que nos afastamos de Deus. Então, esse relato que narra o ser humano escondendo-se da presença de Deus, expressa justamente essa perversão do temor reverencial a Deus, que é salutar, que é benéfico, que inclusive também é terapêutico, esse reconhecimento da beleza, da bondade e da verdade de Deus em todas as coisas e em nós mesmos também, e o fechamento a esse reconhecimento. E também, né, Aurélio,
porque diante de Deus e dessa imensa bondade, a gente tem que ter a consciência da culpa da nossa patologia, da nossa inveja, do nosso ataque, da nossa recusa. Então, eles se escondiam da consciência dessa culpa, como se eles se afastando de Deus, eles não sentissem mais culpa, estariam à vontade, né? E aí Deus passou a ser uma coisa desagradável, inconveniente para eles, né? Para nós. Sim. Porque diante de Deus a gente está sempre se sofrendo. O Otten quer falar alguma coisa? A sabedoria em Israel não é a única que existe, né? Então, nos povos ao redor tem muita literatura sapiencial, não é? Acho que sim, né? Mas o que distingue a literatura sapiencial em Israel é essa referência a Deus. E como os senhores já estavam falando, ali, bom, a gente diz, referência a Deus, então, mas não é só uma referência, essa referência é um drama, né? Um drama. A gente, quando quer ser sábio ou quando quer ser crente em Deus, a gente entra num drama. E de querer ver Deus, mas se virar de novo de lado. Então, acho que isso é muito, muito importante, né? Quando a gente lê essa literatura, estamos lendo a luta humana para ser humana e precisa de Deus para ser humano. Ou nega Deus e não quer ser humano. É muito, muito interessante. Acho que é um drama mesmo essa literatura. Então, a partir da experiência da própria psicopatologia, não negando que Deus é o autor principal da Sagrada Escritura, mas a partir da psicopatologia nós podemos perceber o desenrolar desses gêneros literários, expressos naquele gráfico anterior, que explicam de maneira muito interessante, de maneira muito completa, o nascimento aqui da Bíblia enquanto literatura. Porque na Bíblia nós temos drama, nós temos tragédia, com o exílio da Babilônia, com a perda da Eretz, da herança. Nós temos o heroísmo daqueles homens de Deus, que não tinham medo da morte, se entregavam ao risco de morte para manterem-se fiéis a Deus. Estou falando, por exemplo, de Sansão, que é um exemplo de heroísmo, de personagem épico. O Cristo, por excelência, aliás, pouco depois, no século IV, alguns filólogos colocam no século XII, mas não interessa. Há uma única tragédia cristã, chamada em grego Christon Passion, que retrata o Cristo como esse herói épico que desce até nós, que se inclina até a sua criatura humana, que a cura, que vai atrás dela como ovelha perdida, que inclusive vai aos infernos, resgatar aqueles que não haviam escutado a pregação evangélica, e que leva para o céu o cativo e o cativeiro. Então, todos esses personagens na nossa interpretação cristã são tipos do Cristo, são imagens do Cristo. Então, na Sagrada Escritura nós temos drama, nós temos tragédia, nós temos a épica, nós temos a grande saída do povo hebreu do Egito, de que durante 40 anos peregrinou pelo deserto para ir à Terra Prometida. Quer dizer, é uma anti-saída do paraíso. É um retorno ao paraíso. Então, na Sagrada Escritura, nós temos continuamente essa dialética de saída e retorno.
A saída do paraíso, volta, entrada na terra prometida. Saída da morte, entrada na vida. Saída do reino de Satanás, entrada no reino de Deus. Então, a Sagrada Escritura ela revela este contínuo movimento, né, que na verdade é um progressos e ao mesmo tempo um regressos. Né? Tudo sai de Deus, tudo, por assim dizer, brota de Deus e tudo naturalmente volta para Deus. Somente duas criaturas podem não voltar, né? Podem escolher não voltar, que é o ser humano e os anjos. Mas todas as coisas saem como que numa grande procissão cósmica e saem de Deus e retornam naturalmente para Deus. Então, a Sagrada Escritura narra este grande movimento, que também é expresso nas deambulações de Jesus, né, nos Evangelhos. Né? Quem lê atentamente os Evangelhos percebe que há sempre um contínuo movimento. O Cristo não está parado numa escola esperando os seus discípulos. Ele vai atrás da ovelha perdida, e coloca-se em situações em que pode desvelar aos circunstantes, fazendo uma cura, trazer consciência aos demais. Por exemplo, na cura do paralítico. Quando Cristo cura o paralítico, também, de certa forma, está terapizando os circunstantes, porque lhes traz a consciência da inveja. Mas é tão incrível tudo isso, né, Aurélio? Porque a gente começa falando da literatura do Antigo Testamento e a gente vai viajando por tantas veredas maravilhosas, avenidas. E eu fico pensando que a tradição judaica cristã, esse drama, esse heroísmo, esse mito, essa essência dessa maravilha de revelação toda, motivou toda a história do mundo ocidental por tantos anos, e artistas, e trabalho, e cientistas. O fundamento da Europa, por exemplo, das Américas, a estrutura fundamental dessa civilização, dessas grandes obras que foram realizadas, tudo dentro da tradição judaica cristã. E nós estamos num momento que a gente está em risco seríssimo, estamos em vias de perder disso ser apagado nesse reset. Isso é um absurdo, é o máximo da destruição, da negação, do pecado, vamos dizer, um pecado assim terrível. Negar essa tradição que fez toda a civilização, todas as coisas mais bonitas que pelo menos a civilização ocidental viveu e que a civilização oriental admirou em nós, aqui no Ocidente, se baseiam nisso. E está previsto, né, que esse tempo de ouro que agora estamos às portas, então essa sabedoria ela vai se estender de Ocidente a Oriente. Então o mundo todo vai ser envolvido nisso. Mas não sem a gente fincar a pé. Nós não podemos deixar que destruam essa tradição que nós temos, né? E isso é a razão de ser do mundo, da humanidade. Esse drama, esse romance, essa beleza. E até como o senhor coloca lá, né? Que Kepp coloca comédia, e o senhor colocou poesia lírica. Então, aí, comédia no sentido até irônico, né? De como a patologia do ser humano é uma tragicomédia, né? Que a patologia do ser humano é uma tragicomédia. Sim, de fato. Agora, isso que o Aurélio falou, não sei se vocês perceberam, que toda a literatura do Antigo Testamento, e parece que do Novo também, claro, fala desse retorno. É um convite de Deus para a gente voltar a ficar com Ele. E nas delícias do paraíso que Ele fez para nós. É um contínuo convite. E que o ser humano sempre recusa. A gente vê isso na análise, Aurélio, numa microcosmos, né, do indivíduo. A gente vê que cada sessão de análise é essa dialética que o senhor coloca aqui. Aqueles que querem, então, conscientizar o afastamento, conscientizam a patologia, tratam e retornam.
E quando a pessoa faz uma sessão de análise, trata de um problema, e ela não se alivia, não se sente liberta, ela não acende, é porque ela não aceitou a consciência. Ela não conscientizou. Porque a conscientização sempre implica numa elevação. Em seguida, é como um mini retorno a Deus. Sempre vai e vem, mas sempre vai um pouquinho para frente, né? O senhor quer falar? Pega o microfone. Fazer um comentário, porque na filosofia tem essa ideia, né, doutora Cláudia? Por exemplo, Plotino, na Idade Média, ele falava do uno, que o uno gera toda a realidade, mas a realidade não tem essência. Ela depende do uno, então ela tem que retornar. Tem essa ideia de retorno. Tudo tem que voltar para o uno. Uhum. E Eckhart, também a filosofia dele é essa, né? De que o ser humano sofre, não vive bem, porque se afastou de Deus. E ele tem que retornar a Deus. Só que agora, com o Dr. Kepp, com a ciência, é que ele deu as ferramentas, né, para fazer isso. Porque a filosofia é uma ideia que é correta, mas e como fazer isso? Como retornar a Deus? Então, a senhora está falando aí que com a consciência da psicopatologia é que a gente pode fazer isso, que a filosofia previu, mas não tinha os instrumentos necessários, né? Uhum. Com a trilogia. Agora, eu acho que é muito importante a gente ver que isso já foi previsto também, que aqui, nesse mundo, nesse tempo, esse retorno seria possível. Não impossível a origem perfeita de todas as coisas, mas uma grande aproximação do reino divino que está aqui. Então, seria até a terceira era, a terceira idade da humanidade, aquilo que Maria chama nas mensagens dela da era dourada, a era de paz, o milênio de paz que vai haver aqui. Então, não é essa ideia de que a gente precisa morrer para lá, só lá se reencontrar com Deus. Isso não deixa de ser uma certa heresia na minha maneira de ver, porque Deus está aqui conosco o tempo todo e nós aqui nos cegamos. Mas vamos continuar. Então, esse gráfico do Dr. Kepp explica, né, de maneira admirável que Deus é o autor primeiro, né, dos livros sagrados, né, o ser, e que na interação com a psicopatologia, o ser humano, como autor, como agiógrafo, né, como autor humano, né, na sua interação com o ser divino, né, pela fé, né, expressa de maneira humana, né, na nossa linguagem humana, que é limitada, né, através dos gêneros literários, esta nossa relação com Deus. Tá? Então, o nosso estudante sempre tenha em mente este gráfico para entender, né, que Deus é o autor primeiro da Escritura, mas o ser humano também tem a sua participação com a sua psicopatologia. Tá? Então, isso é muito importante na nossa hermenêutica trilógica levar em consideração. Então, por que a Sagrada Escritura ela é dada? Por que ela nos é concedida? Ela nos é concedida como um presente, mas como um remédio, como a possibilidade de poder ouvir a Deus, e através dessa escuta atenta de Deus, chegarmos à consciência. Então, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, que nós chamamos de Pentateuco ou Torá. A Bíblia hebraica é dividida em 3 partes: a Torá, os Neviim e os Ketuvim. Isto é, a lei, os profetas e os escritos. Essa é a divisão tradicional do Antigo Testamento. Pentateuco é o nome grego que foi dado a essa primeira seção da Torá, que traduzimos por lei. Neste primeiro grupo de livros, o que nós vemos é justamente esse desenrolar da história a partir da teomania, quer dizer, a partir do pecado original.
o pecado original, de certa forma, dá origem, coloca em movimento a história humana. Então, uma alternativa, né, à teoria marxista, né, do motor da história, né, da luta de classes, né, podemos considerar teologicamente a própria teomania. A teomania coloca, de certa maneira, em movimento, né, esse drama do ser humano de optar por sair, né, da presença de Deus e fazer essa experiência dramática, né, da sua patologia. Tá? Uma imagem do Novo Testamento que, de certa forma, resume isso que estou falando é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, assim como Adão e Eva, saem da casa paterna. Decidem, o filho pródigo requer do pai a sua ousia. Ousia nós podemos traduzir por herança, mas o estudante da língua grega também sabe que ousia significa essência. Então o filho pródigo ele exige a sua essência, do pai, e resolve sair da casa paterna e fazer a sua experiência. De certa forma, a parábola do filho pródigo é um resumo ou uma interpretação de Jesus do Pentateuco, da Torá, deste drama, do ser humano, de sair do paraíso e entrar no deserto. Então, Aurélio, com essa saída a gente caiu no tempo e no espaço. Sim. Então a história, entendida aí a história dentro do tempo e do espaço, né? Sim. Então é bacana isso. Começou a história do ser humano, da humanidade, o drama dele dentro do tempo e do espaço com essa queda através da teomania. E não como Marx colocou. Que micho, né, essa ideia marxista? É uma maneira de entendermos, né, também esse motor da história para além, né, dessa hermenêutica. Né? Isso. E nesses primeiros 5 livros nós temos a contrapartida de Deus que não desiste da sua criatura humana. Apesar do homem querer chegar aos céus por sua própria força, por exemplo, no relato da Torre de Babel, quando os homens decidem construir uma torre para chegar ao céu. Não deixa de ser uma insolência, uma híbris, como os gregos diziam. E toda a híbris ela é punida com a catástrofe. O que aconteceu com a Torre de Babel? Ela foi destruída e aqueles que estavam envolvidos na sua construção foram dispersados, com a confusão das línguas. Algo que só vai ser terapizado em Pentecostes, quando cada um falando na sua língua será compreendido e não será confundido. Então, voltando no gráfico, então esse núcleo principal do Pentateuco, ele visa a narrar esse drama, mas também a fazer com que o leitor, hoje, tome consciência desse drama na sua própria existência. O que é narrado no Pentateuco não são fatos apenas do passado, mas é o drama da nossa própria existência individual e coletiva, da nossa experiência individual com Deus e da nossa experiência também coletiva com Deus. Então, esse processo de saída do paraíso e de entrada na Terra Prometida como uma espécie de terapia para voltar ao paraíso, é esse drama que é narrado nesse primeiro segmento. E que a gente pode fazer uma analogia com esse trabalho da ciência atualmente, que é esse trabalho da psicossocioterapia, que é um trabalho para que o ser humano volte
a estrutura original, real, boa, bela e verdadeira da sociedade. Kepp escreve, né, nos seus últimos livros, ou em alguns dos seus últimos livros, né, que a sociedade em si, ela sempre foi boa, bela e verdadeira. Em si. Quando ele fala a sociedade em si, eu acho que aí ele já se refere subliminarmente ao paraíso, que a sociedade em si é toda a base, toda a sanidade que um ser humano precisa para viver. E que a psicossocioterapia é esse trabalho de voltar às verdadeiras raízes, estruturas, leis desta verdadeira sociedade boa, bela e verdadeira, né? Da sociedade real. Vamos dizer, a saída dos delírios ou a conscientização dos delírios para que o ser humano se entrose com a verdadeira sociedade. E isso é conhecido como o reino divino, né? Que sempre esteve aqui, mas que a humanidade, inspirada pelos anjos decaídos, estragou, perturbou, destruiu esta verdadeira sociedade. Existe uma tendência contínua dos psicólogos e mesmo de filósofos de culparem tudo o que acontece com o ser humano através da sociedade. A sociedade é o culpado, a sociedade é má, o ser humano tem que ser livre, ele tem que ser ele tem que ser livre para fazer o que ele quer. E isso é um erro. Existe a verdadeira sociedade na base que nos sustenta até hoje. Até hoje nós somos sustentados pela verdadeira sociedade. E existe a pseudo-sociedade montada estragando essa verdadeira sociedade. Então, indivíduo algum pode ter equilíbrio isolado, sendo uma célula isolada no mundo. Indivíduo algum. Para o retorno à sanidade, é condição sine qua non que cada ser humano se ligue, através da ação boa, se ligue com os seus semelhantes e contribua para que essa sociedade floresça. Sem isso, sem essa responsabilidade até, é impossível haver sanidade, equilíbrio, sanidade física, psíquica, social, econômica. Então, estamos aí ligados, né, Aurélio? Sim, na mesma experiência. No fundo, o ser humano, com estar no mundo, ele tem uma base boa, né? Que pode ser o reino, podemos chamar de reino de Deus. E este já começa com Adão, depois é renovado com Abraão, depois com Moisés, depois com Jesus. Quando Jesus diz o reino chegou, ele não está dizendo que o reino agora chegou. Ele está dizendo que o reino já está aí. Já está aí. E sempre esteve aqui. E agora é a hora de entrar nisso. E entrar nisso significaria, então, neste novo modo de ser, que a gente pode chamar de novo mundo, onde, de novo, a gente volta às raízes e desfruta disso aí. E para isso, né, a gente tem que pagar esse preço, né? De ver as nossas misérias, o nosso não, né? A nossa traição a esse romance com Deus. O senhor falou umas palavras aqui lindas, né? Que Deus é que foi traído, ele que foi até assassinado, ele foi rejeitado sempre pelo ser humano. Que coisa, não? Que vergonha, não? Isso é o peso, né? O preço da bondade, né? Exatamente. Sabedoria da cruz. Quer dizer, você vai ter que arcar com cruz. Ter que conscientizar a nossa maldade, essa traição, essa maldade, essa burrice nossa, deslealdade, malícia. A gente tem que conscientizar um a um para esse retorno. Porque não vai vir uma lei aí que vai ser instituída, bom, agora começou o reino divino, agora... Não é assim, gente. É uma questão interior, do interior para o exterior. Se bem que essa ressonância social agora entrando vai facilitar a que cada um
faça esse trabalho interno, né? Vai animar a pessoa a fazer esse trabalho interno. Sim, é o Sidney, rápido. Foi por esta e outras, né, que o ser humano trocou o temor pelo medo, né? E não há caminho de volta sem a visão dos erros. Exato. E esse fantasma que nos persegue, como perseguiu a Caim, por exemplo, esse fantasma que persegue aonde a gente vai, esse olho que me persegue onde eu vou, que é a própria persecutoriedade do ser humano, né? Que acontece com cada um e que a gente tem que encarar. E essa persecutoriedade que gera o medo e a raiva de ter que ser obediente a isso, o ódio e o medo, são as duas emoções principais que criam as doenças psicossomáticas. Então, continuando, no próximo slide, do livro Psicoterapia e Exorcismo, página 54. Dr. Kepp diz: posso afirmar que a soberba que conduz à teomania é a causa de todas as desavenças de nosso universo. O que o Dr. Kepp diz aqui é justamente que a teomania é o motor, né, da história. Exatamente. É o desencadeador, né, da história. E dessa história que é narrada pontualmente, de maneira pontual, na experiência hebraica, né, mas que todos os povos têm também essa experiência, né, dessa nostalgia, né, de um retorno a uma situação melhor que foi perdida. Tá? Então, de fato, o que nos separa de Deus, o que nos separa do ser divino é justamente esse nosso fechamento. Né? Então o senhor não precisa querer morrer logo mais. Não, absolutamente. Para poder encontrar Deus. Os santos queriam morrer logo para poder encontrar Deus. Agora não precisa mais. Não. A gente já começa por aqui, né? Voltando no slide, ainda Adão e Eva fugiam da presença do Criador após sua desobediência e arrogância ao desejar serem deusinhos. E essa é o drama não só de Adão e Eva, não só dos primeiros seres humanos que pisaram nesta terra, mas de todos nós. Nós vivemos cotidianamente esse drama. Então, o que é relatado literariamente no Antigo Testamento não são fatos do passado, mas é quase como que um espelho onde nós podemos também nos enxergar. Né? Essa também é uma das funções, né, da literatura, trazer consciência. Tá? No próximo slide, nós temos o livro do Êxodo, que narra justamente essa epopeia da saída do povo de Israel do Egito. Tá? O Êxodo prepara Israel para tornar-se o povo de Deus e entrar na terra prometida, Canaã, quer dizer, é o reverso da saída do paraíso. O Êxodo relata a libertação de Israel do Egito por Deus e a aliança que faz com o povo. A aliança que havia sido quebrada no paraíso e que Deus concede mais uma vez estabelecer esse pacto, esta cláusula, as cláusulas de uma nova relação com Deus. Nós falamos que Deus é fiel justamente porque Ele, na sua parte da aliança, neste contrato, Ele nunca volta atrás, apesar da nossa transgressão. Nós somos infiéis porque na nossa parte da aliança nós sempre damos contra, nós voltamos à nossa palavra, transgredimos as cláusulas desse contrato, desse pacto. Aurélio, o senhor fala umas coisas que eu fico assim aqui vibrando, porque o senhor falou assim, né? Ele nunca volta atrás. Foi essa premissa que me deu coragem de escrever o livro História Secreta do Brasil. Porque se ele uma vez prometeu na aliança, ele nunca volta atrás. E ele prometeu para Judá e para as tribos que ele ia fazer aqui o reino dele com eles, né? Que ia haver esse retorno. Então, se ele prometeu,
vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer. Então eu falei, não, eu vou publicar mesmo esse livro com essa tese, porque ele não volta atrás. E ele prometeu uma vez. A gente traiu até agora, mas que tal começar agora a ser fiel também? E aí dá certo. Então foi aí que eu publiquei esse livro. Então, desse ponto de vista, né, a narrativa épica da saída, né, de Israel do Egito é também uma espécie de terapia. Né? O povo precisava ser terapizado, precisava de consciência. Né? E Deus conduz o povo ao deserto, justamente para fazer essa experiência, né, essa terapia. Né? O deserto, os 40 anos, né, que 40 é um número também simbólico, né? Ele perpassa várias narrativas, várias situações. Jesus passou 40 dias no deserto, também em alusão a esses 40 anos, né? De Israel no deserto antes de entrar para a Terra Prometida. Então, o que interessa é que, durante este tempo, esse espaço de tempo, Israel foi terapizado para que pudesse, de fato, se tornar povo de Deus. Tá? Então, voltando no slide. Quando a religião cristã afirmou que o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, estava dizendo de algo bem acima de nosso entendimento, devido à sua dimensão superior. Por exemplo, é possível conhecer a essência da vida? O ser humano é sempre melhor do que pensamos, sendo este o motivo de não se sentir bem se não estiver agindo de acordo com a sua magnitude. É por isso que toda análise que se fizer sobre o homem é inferior ao que ele é na realidade. Livro Glorificação, página 65. Então, justamente este movimento, né, de entrada no deserto, né, esse drama pelo qual passou o povo de Israel no deserto, era justamente para que tomasse consciência daquilo que realmente é. Né? Então, a partir dessa tomada de consciência é que poderia se alçar a dignidade de povo de Deus. Né? Que Deus é o seu libertador, é o seu formador. Né? Deus é que liberta, que cura, que sana, que alimenta, né, diante de situações extremas, que dá água para beber. Né? A água e o alimento como símbolos também da graça. Né? Então, nessa grande epopeia, nós podemos, né, perceber, né, de maneira muito bonita essa intervenção divina, né, na restauração do ser humano. Ela fala aqui que esse temor convertido em medo, ao invés de nos elevarmos em direção a Deus, nós tentamos rebaixar Deus para alimentar nossa patologia, nossa inveja mortal. Então isso aqui me faz lembrar das pessoas que ficam rezando, pedindo para Deus, rebaixando Deus a sua patologia, as suas vontades, as suas ideias, seus delírios. Né? Então ficam rezando para pedir a Deus seus delírios. E se Deus não obedece, ficam loucos da vida e até negam a existência dele. Né? Então a Maria Salete, você fez um comentário bem pertinente. O senhor achou seu slide? Sim. Próximo livro, Levítico. A finalidade do Levítico é instruir os israelitas sobre como eles deveriam ser uma nação santa, isto é, uma nação saudável, né, sã, diante da presença do Senhor. Sendo o povo escolhido de Deus, Israel deveria viver de forma separada do mundo. Mas devemos entender que vem a ser essa forma separada. Não é no sentido de uma fuga do mundo, porque toda fuga do mundo é alienante, né? É neurótica, né? Também é psicótica. Né? Não se quer dizer com separar-se do mundo
com pura e simplesmente sair, né, da realidade, mas é viver de maneira diferente, como o mundo que foi criado pela nossa própria psicopatologia, a nossa própria maldade. Quando se fala de mundo nesse sentido espiritual, não estamos falando da natureza, do cosmos criado por Deus, mas por esse pseudo-universo que é criado pela nossa psicopatologia e também pelo demônio, porque o demônio, como pai da mentira, é o princeps, né, da fantasia. É o princeps, é o príncipe, é o rei da irrealidade, né, de tudo aquilo que é contra a realidade, que é contra o belo, bom e o verdadeiro. Então, sair do mundo, viver de maneira separada do mundo, não é fugir do mundo, mas é viver conforme a realidade, não conforme a fantasia. Aliás, né, Aurélio, a tendência de todas as pessoas é achar que para estar com Deus tem que se afastar do mundo, né? E justamente é o contrário, tem que entrar de cheio no mundo para conscientizar a patologia do mundo e poder viver com Deus, porque Deus não está fora do mundo, Deus está no mundo. Então, quando a gente faz um curso de teologia como esse, e ele é único, porque nós colocamos aqui a aplicação da teologia em todos os campos de atividades e do saber humano. A gente procura fazer isso. Isso não dá para fazer num curso de 3 anos, é absurdo. Mas a gente procura já dar o início, né? Nas artes, na economia, na gestão ambiental, na psicanálise, na medicina, nas leis, na advocacia, né? Na política. E também no exercício religioso dos sacramentos, do sacerdócio. Então, Deus está no mundo. Sair do mundo é se afastar de Deus. E esse foi um engano, né, Aurélio, de muitos religiosos que acreditavam que tinham que se afastar do mundo para poder, então, se afastar do pecado. Estavam, na verdade, se afastando da consciência do pecado. E levavam o pecado para dentro dos mosteiros e dos conventos, né? Então, se a pessoa se afasta da consciência, ela leva dentro dela, onde ela vai, aquele problema. Aurélio, nós estamos chegando no fim da nossa aula. Nós estamos no tempo e no espaço. Mas muito que nós vivemos aqui, a gente sai do tempo e do espaço e a gente está na transcendência. Vocês devem sentir isso. Por isso que acaba tão rápido, né? Porque não, a gente viaja pela transcendência aqui. Então, eu queria dizer, Aurélio, que eu vou tentar fazer uma coisa com os nossos alunos, Frederico. Eu vou selecionar uma ou outra frase do Antigo Testamento, assim, desses livros sapienciais, esses livros bacaninhas. Vamos pôr na plataforma para os alunos. E eles, então, procuram interpretar essas frases com a hermenêutica trilógica. Tá? Vocês colocam lá como é que vocês entendem, à luz da ciência trilógica, aquilo que foi falado já no Antigo Testamento. Então, eu vou selecionar algumas frases. O senhor, por favor, coloca na plataforma. Tem como fazer isso? E eles respondem. E a gente, no sábado que vem, quem sabe a gente pega algumas dessas respostas para comentar aqui também, né, Aurélio? Sim, seria um bom exercício. Bom exercício. E vamos nos despedindo agora, esperando que no próximo sábado a gente possamos estar todos juntos. Aurélio, obrigada. Otem, Sidney, Léo e os outros que estão aqui.